São 7h06, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de terça-feira. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial e sobre o crime bárbaro que vitimou 5 pessoas de uma mesma família no município de Beruri, no interior do Amazonas. O trio suspeito de cometer a chacina mudou a versão contada inicialmente e confessou ter matado para roubar. Quem traz os detalhes é o repórter Alisson Mota. Os irmãos Marinilson Maciel dos Santos e Pedro Maciel dos Santos, de 20 e 18 anos, além de um amigo deles, identificado como Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de 22 anos, foram transferidos para a capital nesta segunda-feira. Os suspeitos de matar uma família de 5 pessoas em uma comunidade rural de Beruri, no interior do estado, foram agredidos pela população de Manacapuru, onde foram presos na manhã de domingo. O crime frio e violento revoltou os moradores da área, que causaram um tumulto na frente da delegacia do município. A Polícia Civil e a Polícia Militar, tanto de Manacapuru quanto de outros municípios, já estavam aí em alerta, aguardando a chegada desses bandidos, aí, desses criminosos na cidade, né? Nesse sentido, na data de ontem, recebemos aí informações de populares que tinham visto o trio andando pela cidade de Manacapuru. De forma imediata, deslocamos aí a equipe de investigadores da Polícia Civil, com o apoio aí da Polícia Militar também, lá da cidade de Manacapuru. Realizamos o cerco e conseguimos aí prender os 3, tentando empreender fuga. Ainda tentaram correr, a população pegou, ainda conseguiu agredir alguns deles aí. Logo após a prisão, a delegacia foi tomada por populares, ficou cercada e por esse motivo, visando aí a segurança, inclusive dos policiais que estavam trabalhando na delegacia, que atenderam a ocorrência, bem como a própria integridade dos presos aí, trouxemos todos para Manaus, onde aqui foi lavrado o flagrante. As vítimas foram Lucivaldo de Oliveira Brasil e Mônica Almeida de Lima, que eram marido e mulher. Além de Marcos Oliveira dos Santos, de 11 anos, sobrinho dos dois, Alexandro Almeida Lima, de apenas 2 anos, e Suelen de Lima Brasil, de 4 anos, ambos filhos do casal. Segundo as investigações da Polícia Civil, o trio criminoso invadiu a casa da família na noite de quinta-feira para roubar uma quantia em dinheiro de R$14 mil. De acordo com as informações que foram repassadas, o chefe dessa família, no caso Lucivaldo Brasil, trabalhava vendendo combustíveis para barqueiros que atuam na região do município de Beruri e costumava se gabar dizendo que teria uma grande quantia em dinheiro guardada na residência. Como os criminosos não conseguiram encontrar essa quantia, resolveram se livrar das provas e matar toda a família a facadas e com golpes de marreta. Depois do crime, eles ainda tentaram forjar um incêndio, jogando gasolina dentro da residência. Uma testemunha ocular que viu parte desse crime foi imprescindível para as investigações da Polícia Civil e deu detalhes sobre como os 3 criminosos agiram. Inicialmente, a polícia trabalhava com a linha de investigação de que Lucivaldo venderia drogas na comunidade e que teria sido morto, junto com toda a família, a mando de um traficante da região. Essa hipótese ainda não foi descartada, mas a principal linha de investigação é que os criminosos queriam realmente roubar o dinheiro. Então, a suspeita de que o pai, no caso dessa família toda que foi morta, tinha envolvimento com o tráfico e que por isso toda a família teria sido morta foi descartada. Não, nós temos essa linha de investigação, continuamos nessa linha de investigação, né? Mas os presos confessaram o crime, inclusive eles alegam que não localizaram o dinheiro, eles não localizaram, mas nós temos 2 testemunhas oculares que quando ouviram realmente o barulho, ouviram os gritos, eles entraram embaixo dessa residência, que é uma residência de assoalho de madeira, e pelas frestas eles conseguiram ver os suspeitos usando as armas, né? Ou seja, uma marreta e faca, e ainda neste momento eles ainda viram a mãe sendo morta, né? E os suspeitos foram identificados por essas testemunhas. Confessaram, admitiram, identificaram quem foi que matou a
as crianças, quem foi que matou o pai, né? O pai foi o primeiro a ser morto, ele foi degolado. Eles abordaram a família no quarto, né? A família foi abordada no quarto, o pai estava na rede e ele foi imediatamente degolado por um dos autores. Apenas uma das vítimas, que é a criança de 4 anos, estava na cozinha, na mesa, jantando quando eles chegaram. E essa criança foi morta na cozinha. As armas utilizadas no crime foram apreendidas pela Polícia Civil. As investigações agora devem continuar para confirmar se existe ou não uma quarta pessoa envolvida. Continuamos as investigações para verificar se há outros envolvidos, se há alguma outra pessoa que participou do crime. E a família da travesti Patrícia Santos, de 36 anos, encontrada morta dentro da própria casa, pede que o crime não fique impune. O corpo da vítima foi encontrado pela própria mãe. Para a família, um crime sem explicação. Seja por aparência ou não, ela era uma pessoa muito popular, todo mundo falava com ela. Então, a gente assim não sabe, queremos saber o porquê, mas dizer que foi para roubar não foi. Foi a crueldade do assassino que abalou ainda mais os familiares. O que fizeram com ele foi muito bárbaro, né? Foi muito cruel. Isso dói na alma por mamãe, porque isso não são seres humanos, são os monstros. A travesti Patrícia Santos, de 36 anos, foi morta dentro de sua própria casa, onde ela morava, aqui no bairro Colônia Terra Nova. O local também funcionava como um salão de beleza, do qual Patrícia era proprietária. O corpo dela foi encontrado no sábado, por volta de 9 horas da manhã, pela sua própria mãe, que após Patrícia não atender as ligações, ela ficou preocupada e então veio até a casa de Patrícia. Após isso, ela chamou o neto por achar que tinha alguma coisa estranha aqui. Eles vieram, então, e se depararam com Patrícia morta, com as mãos e os pés amarrados. Sempre de costume, eu costumo pegar a rua de casa, subir, pegar a rua da escola e ir embora. Mas como eu vi minha avó de longe, né, decidi encontrar ela, dar um abraço nela, pouco tempo contato com a família. E no meio do caminho eu vi que ela estava já querendo chorar, nervosa, e ela me explicou um pouco do que tinha acontecido. Foi que eu pedi para ela voltar comigo, ela não quis, com medo, mas eu disse embora lá. E quando chegamos no local que ela me explicou como ela encontrou a casa, abriu, e que eu vi toda a roupa da minha tia jogada, que eu vi a parte do lençol esticada que eu puxei, aí eu vi os braços delas amarrados e fiquei tentando imaginar o porquê disso. De acordo com os familiares, Patrícia era muito próxima da família e esteve na casa da irmã horas antes do crime. As últimas mensagens que as duas trocaram foi por volta de 10h30 da noite, onde Patrícia dizia estar recebendo alguém aqui na casa, mas não disse quem seria essa pessoa. A família também afirma que Patrícia parecia estar bem, não parecia estar se sentindo ameaçada ou com algum problema com alguém. Fato que leva a crer que ela conhecia o seu assassino. Quando foi 10h13, ela chegou e disse que já estava em casa, que graças a Deus já estava em casa, que a rua estava deserta. Quando foi depois, ela mandou boa noite, até amanhã, fazendo um cafezinho para mim e o Amore, né? Que era um jeito carinhoso, que isso aí, o que eu quero dizer é que não era um jeito de uma pessoa que ela ficava. Ela chamava as pessoas que ela gostava, uma amizade, seja quem fosse que ela tinha contato, com esse jeito carinhoso. E ela disse até amanhã. Aí eu disse, tá bom. Aí botou umas carinhas do WhatsApp, né, de felicidade, coraçãozinho. Quando foi 10h29, ela mandou a última mensagem, com as carinhas de felicidade e boa noite, disse que é na minha mãe, pela manhã. Aí foi o último contato que eu tive com ela. Equipes do 6º Distrito Integrado de Polícia e da Perícia Técnico-Científica estiveram aqui no local acompanhando o caso e foi confirmada a morte por estrangulamento. Também foi identificado que o celular de Patrícia foi levado, mas a família acredita que a motivação não foi roubo. Não foi roubo, porque se fosse, tinha levado outras coisas, de materiais de valor que tinha lá, né? E eu só queria saber o porquê que essa pessoa foi cruel e fez isso. O corpo de Patrícia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Agora, tudo o que a família quer é justiça. Justiça, eu quero justiça porque
Eu só vou me conformar quando for pegar desses criminosos. Se foi a própria pessoa, se foi a mão de alguém, a gente quer justiça, porque aqui no nosso país já estamos cansados já de injustiça. Eu quero que alguém que souber, que saiba de alguma coisa, denuncie anônimo, porque ela era uma pessoa que ela era incapaz de fazer mal a alguém. E doeu muito, porque eu passei os últimos momentos com ela, né? E se ela tivesse me transparecido alguma coisa, eu ainda saberia, mas não sei. Só queria saber entender o porquê. Esse caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo o delegado da especializada, Paulo Martins, as equipes vêm realizando diligências em torno do caso com o objetivo de identificar e prender os envolvidos nesse crime. E um homem foi morto a tiros dentro de uma casa noturna na zona oeste de Manaus. A suspeita é de que 5 pessoas tenham participado do crime. O Fred Rocha tem os detalhes. O crime aconteceu em uma casa noturna que fica aqui no Santo Antônio, na zona oeste da cidade de Manaus. Mais precisamente, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim. Por volta das 4 horas da manhã, policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária, que fica bem perto desse local, foram acionados por conta de um homicídio que aconteceu dentro da casa noturna. No momento em que o crime foi registrado, pelo menos 4.000 pessoas estavam no local acompanhando a gravação de um DVD de um cantor de uma banda de forró daqui da cidade de Manaus. A polícia aqui conseguiu relatos que dão conta de que pelo menos 5 pessoas tiveram participação neste assassinato. Nós recebemos a informação através da linha direta, que é o 8842-1561, que é o telefone funcional que fica exclusivamente com o supervisor de área. Então ele recebeu a informação que houve 2 disparos de arma de fogo e ao chegar no local já foi encontrado o cidadão em óbito. E a pessoa que atirou estava com mais 4 que prenderam fuga e tomaram rumo ignorado. Tinha inclusive uma mulher entre os 5, o que atirou e mais 4. Rafael Henrique da Silva Lobo tinha 26 anos. Ele estava dentro da casa noturna quando foi surpreendido pelo assassino e pelos comparsas. Por enquanto, ainda é prematuro fazer qualquer afirmação, mas a polícia já tem uma suspeita do que pode ter motivado mais este crime. São hipóteses, provavelmente acerto de contas. Esse crime foi cometido numa área exclusiva. Uma área exclusiva, na área VIP, os camarotes. Foi lá em cima, na área exclusiva. Logo depois que o crime foi registrado, a festa acabou, porque as pessoas que estavam aqui ficaram assustadas. Vídeos mostram momento de correria aqui do lado de fora da casa noturna, além também da chegada das viaturas da Polícia Militar que vieram aqui ao local. Este é mais um caso que deve ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai precisar descobrir como os assassinos entraram armados aqui no local e também conseguir fazer um quebra-cabeça desse crime para descobrir a motivação e aí fazer com que essas pessoas que no futuro devem ser presas diante da investigação que será feita para que elas paguem exatamente pelo crime que elas cometeram. E na manhã de ontem, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de um caminhão de lixo. O caso aconteceu no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Segundo as informações da polícia, o grupo de lixeiros recolheu os sacos de lixo na Avenida Leopoldo Pérez por volta das 10 horas da manhã e se dirigiram aqui para a Avenida Presidente Kennedy, sentido centro-bairro. Eles então pararam o caminhão por aqui para conseguir mais espaço, para caber o restante do lixo e ativaram o moedor do caminhão.
Só que nessa hora, o moedor começou a apresentar alguns defeitos, ele parece que estava travando. E para averiguar a situação, eles pararam o processo e foram lá ver o que poderia estar acontecendo. Foi justamente nessa hora que eles tomaram um susto. Eles acabaram achando o corpo de um homem com idade de 30 a 40 anos de idade. Ele ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil vai investigar esse caso. Bom, quem passou pela Avenida Presidente Kennedy enfrentou um trânsito um pouco caótico, viu? Aconteceu um tumulto, a população, os próprios moradores vieram ver o que estava acontecendo e também os carros de polícia estacionados aqui causaram esses transtornos. A situação já foi normalizada, o corpo também já foi removido pelo Instituto Médico Legal e agora resta para a polícia descobrir quem foi o autor desse homicídio. E uma jovem de 22 anos foi assassinada com mais de 20 facadas na madrugada de ontem aqui em Manaus. O companheiro dela é o principal suspeito desse crime. Quem vai trazer os detalhes desse feminicídio para a gente agora ao vivo é o repórter Fred Rocha. Fred, esse homem já foi preso? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Por enquanto, ele não foi preso, apenas identificado. É o Bruno Henrique da Silva, de 32 anos, o principal suspeito de assassinar Tainara Barbosa da Silva, de 22 anos. Crime que aconteceu na madrugada da última segunda-feira no Planalto, na zona centro-oeste, aqui da capital amazonense. A vizinhança ouviu os gritos de socorro de Tainara. Então o vizinho foi até lá e viu que ela estava agonizando, chamou a polícia militar. Em seguida, também chegou o SAMU. Ela foi levada para o SPA do Alvorada, onde deu entrada para receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu. Foram mais de 20 golpes de faca. Essa situação toda, como não poderia ser diferente, deixou a família de Tainara consternada e agora pede justiça. Nós temos uma entrevista da mãe dela. E eu tratava ele assim como um filho. Eu tinha ele como um filho, tinha toda a confiança de ter entregado a minha filha para ele. Eu não sabia que tinha um monstro, que tinha um monstro dentro de casa, né? E a coisa que eu peço, é justiça. Eu quero pedir, vamos fazer um apelo para os advogados, porque quando acontece a coisa, o que mais aparece é advogado para defender. E eu digo para o advogado, quando eles defendem um assassino assim, estrupador, e quando mata, porque não é as filhas dele. Porque se fosse as filhas dele, eles não defendiam, né? E a minha filha era muito importante para mim agora, né? A minha vida acabou. A polícia ainda não sabe dizer o que aconteceu, se foi uma discussão, qual o motivo. Então, a DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, está à frente do caso. O detalhe é que depois que esta situação teve repercussão aqui na cidade de Manaus, apareceu uma ex-namorada de Bruno Henrique da Silva, o principal suspeito de cometer este feminicídio. Esta ex-namorada afirmou que, inclusive, na época, o relacionamento deles não deu certo por conta do comportamento agressivo de Bruno. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Pedi para colocar a imagem do Bruno aqui. Esse é o suspeito, Bruno Henrique. É o suspeito de ter cometido esse crime. E é um crime bárbaro, né? Porque foi de extrema violência, mais de 20 facadas. Eles tinham uma filhinha, né? Um bebezinho ainda muito pequeno. Tem essa criança. E se você tiver qualquer tipo de informação que possa levar ao paradeiro deles, já que logo em seguida do crime ele fugiu, pode ligar para a polícia. O telefone é 181 ou 190. Você não precisa se identificar. A sua identidade não vai ser revelada, mas você pode ajudar com esse trabalho da polícia. Então, identificou o Bruno em qualquer lugar da cidade, pode ligar para ajudar nesse trabalho da polícia. Ele é o principal suspeito e fugiu logo depois do crime. Então, isso reforça ainda mais a suspeita que cai sobre ele nesse momento. Então, se você tiver qualquer informação e puder ajudar, vai ser uma ajuda muito bem-vinda, principalmente para a família que já está sofrendo demais. E agora a gente faz um breve intervalo e na volta vamos falar de qualificação. Para você que está fora do mercado de trabalho, quer fazer um curso de graça, tem os detalhes para você daqui a pouquinho. Vamos contar também a história de superação de um idoso de 65 anos que conseguiu aprovação no exame da OAB depois de 15 tentativas. Não vou pegar isso aqui para colocar na parede. Isso aqui tem que valer.
o tempo que eu passei, o tempo que eu gastei para tirar essa carteira. E vou fazer valer.